Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você nos acompanha, você é muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos estudando a lição de número 5, com o título Deus luta por vocês. Mas não estou sozinho aqui, estou aqui com o irmão Djalma, aqui ao meu lado direito. Djalma, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. E você é muito bem-vindo aqui conosco para nos ajudar compartilhando o seu conhecimento, aquilo que você entendeu da lição, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus seja louvado sempre, que nós possamos aprender juntos um pouco mais do estudo da lição. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, também aqui junto conosco está o tio Henrique, meu colega de trabalho, também ancião aqui da nossa igreja. Tio Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um estudo da lição, né? Que esse estudo venha fazer a diferença na sua vida, onde quer que você esteja nesse momento. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Queridos, como eu já disse, o título da lição vem com o nome de Deus luta por vocês. É um título reconfortante porque trazer essa certeza de que Deus está ao nosso lado nas lutas diárias é algo que nos dá um conforto, né? Que nos ajuda no dia a dia. E nós temos aqui o versículo para memorizar de hoje, está embasado ali em Josué capítulo 10, versículo 42, que diz o seguinte: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Aqui no estudo dessa lição, durante essa semana, nós vemos que tudo que acontece neste mundo está ligado diretamente a Deus, porque a vontade de Deus ela é soberana diante de todas as coisas. E aí quando nós vemos um cenário de guerra, onde que Deus pede para os seus filhos destruírem outras nações, destruírem outros locais e tudo que respira ali, nós ficamos preocupados, porque nós pensamos assim: será que a destruição, a morte também está direcionada à vontade de Deus? E muitas pessoas usam essas partes do Antigo Testamento para poder colocar em xeque a vontade de Deus, ou até mesmo se Deus existe, né? E se Deus existe, por que esse Deus é tão tirano, que deseja a morte de pessoas, né? Como que Deus poderia permitir todas essas coisas? Pensando um pouquinho nisso, eu quero abrir para os meus amigos aqui, vocês podem ficar à vontade, quem quiser tomar na frente para poder estar respondendo essa questão, mas também esse contexto relacionado à vontade de Deus sobre a destruição de outros povos. Muitas vezes a gente fica meio preocupado com algumas situações, né? Na vida, alguns problemas acontecem com a gente e a gente pensa que nós estamos sozinhos, né? E o título da lição é bem convidativo aqui, né? Quando ele fala assim, que Deus luta por vocês, né? Então, ou seja, não tenha medo, né, de enfrentar os problemas, né? Assim como Josué enfrentou ali o povo, Deus também está conosco e Ele é capaz de remover montanhas, né? Mover montanhas por amor a nós, né? Eu acredito que nós podemos chegar realmente com confiança ao trono da graça, né? E quando nós estivermos em aperto, qualquer coisa do tipo, Deus estará conosco a cada momento. Amém. Essa é uma certeza que nós temos que ter todos os dias, né, tio Henrique? Djalma? Essa questão nós adotamos como questionamento, até por uma questão mais, uma visão ocidental. Porque quando você pega no Oriente, você vai perceber que o árabe não vai questionar isso aqui. Por que não? Deus quis, Deus entendeu, acabou, não tem o que questionar. Foi Deus quem entendeu assim. Nós, na cultura ocidental, achamos no direito de questionar atos ou atitudes de Deus, tá? E às vezes nos achamos até mais santificados do que o próprio Deus, ao ponto de questionar, né, posicionamentos de Deus. Mas quando nós analisamos a palavra desde o princípio, Deus, quando nos criou para vivermos sem o pecado. E Ele já coloca lá no princípio: deste fruto, se comeres, certamente o quê? Morrerás. Nessa palavra morrerás veio tudo que tem de ruim, veio junto com ela. Alguns acham que o morrer aqui é apenas somente sepultar lá no cemitério da 24 ou qualquer outro aí da cidade, tá? Não, não é isso.
todos os males que acarretam a humanidade estão envoltos nessa palavra. É claro que essa palavra aqui, ela está falando, apontando para uma morte que você ainda não conhece, porque a Bíblia aponta para essa morte, a morte eterna, a destruição final. Ou seja, desde o princípio, Deus está dizendo que aqueles que quebram os seus princípios serão destruídos. E ponto. Deus diz isso. Então Ele colocou uma condição para que você viva ao lado dEle, sem correr o risco de destruição. Qual é? Obediência. Desde o princípio, foi obediência. E aí você vai perceber que quando o pecado entrou também uma guerra. Desde o princípio nós estamos em guerra. Tá? Você pode falar assim, eu vivo em paz. Não, você não vive em paz. Nós temos uma guerra acontecendo a todo momento, até mesmo dentro da nossa mente, entre o bem e o mal. Entre Deus e Satanás. E as nossas escolhas determinam de que lado nós estamos. Tá? Agora, Deus ao longo da história, Ele veio aplicando juízos. E você vai perceber que os juízos foram aplicados por Deus em vários momentos. Um deles foi o dilúvio, onde Ele destruiu praticamente a humanidade toda daquela época, salvando uma família apenas, 8 pessoas, porque esses 8 se encaixaram com o padrão. Eu não vou nem dizer os 8, porque o pai se encaixou com o padrão de Deus e os demais vieram juntos. Nós vemos que a consequência daquele envolvimento com a cultura anterior, ela passa para depois, inclusive com o próprio filho de Noé. Tá? E você vai perceber que logo na sequência começa a surgir de novo os mesmos erros do passado, as idolatrias e tudo mais. Então Deus veio em alguns momentos aplicando o seu juízo. E esses juízos nunca foram do nada. Aconteceu aqui, eu vou destruir esse povo. Não, nunca foi. Primeiro, todos eles vieram da mesma raiz. Nós falamos eles, mas todos nós viemos da mesma raiz. Hoje nós temos uma guerra entre brancos e negros, né? Racismo e preconceito disso, aquilo, outro. Viemos todos da mesma origem. De acordo com o princípio bíblico, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o nosso pai humano é Adão. Como segundo pai, nós temos Noé. Porque se a humanidade foi destruída, nós continuamos a partir de Noé. Todos saíram de Noé para cá. Não teve uma outra família ali que surgiu. Tá? Você vai perceber aí que Deus passou esses princípios lá no princípio para quem? Para Adão. Passou depois lá na frente para Noé. Tá? Então todos os povos que surgiram ali conheciam os princípios de Deus. Sabiam o que era. Ninguém foi enganado. Mas você percebe agora aqui o quê? Que eles começaram a buscar outras alternativas. Eu trouxe até a meditação aqui do Dr. Rodrigo Silva. E ele apresenta no dia 19, ele apresenta uma situação que eu achei muito interessante. Ele diz que lá nos tabletes cuneiformes que foram encontrados na região de Uruk, lá, a princípio eles encontraram lá, eles adoravam 2 deuses, que era Kianu, o Senhor do Céu, e Iriene, a sua companheira. Tá? Aí depois começou a falar de 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses, daqui a pouco era 750 divindades diferentes. Quando chega lá para a cultura grega, você já vai passar para ter lá em torno de 5.000 deuses diferentes. A humanidade tem necessidade de adorar aquilo que vê, aquilo que pega, aquilo que apalpa. E a Bíblia chega a dizer assim, que é loucura. O indivíduo corta um pedaço de madeira, faz uma imagem e passa a adorar aquela imagem que ele mesmo havia feito. Ou seja, o Todo-Poderoso ali nesse caso era ele, né? E passa a adorar a sua criatura, a sua criação, que é inanimada, sem vida e tudo. E Deus então ele coloca o que? Esse tipo de coisa é inaceitável. Aí você pega no mandamento, Deus diz o que lá? Eu sou Deus zeloso, ciumento. Eu não quero dividir você com outros. Então Deus interrompe algumas vezes as histórias, até mesmo porque tanto a lição como a meditação aqui também coloca que nós somos, a referência nossa é o nosso Deus. Então conforme eles começaram a adotar outros deuses, eles baixaram o padrão. E aí você vai perceber que eles passaram a adorar imagens de escultura. Com essas imagens de escultura passaram a matar crianças, passaram a sacrificar crianças mesmo ali, a ter cultos com prostituição cultual e tudo mais. Então coisas que realmente eram abomináveis ao Senhor. Então você vai perceber Deus colocando aqui juízos, aplicando juízos, tá? E a gente usa o nome de guerra, mas ele usa justamente o que? Essas guerras como juízo para atingir aqueles que estavam desobedecendo e enfrentando a Deus com os seus atos. Falei demais. Exatamente, não, está ótimo. Avançando aqui para a lição de domingo, onde a gente entende sobre a questão da iniquidade dos cananeus, a gente vê um aspecto que ele é frequentemente negligenciado, que é o seguinte: a misericórdia divina, ela antecede o juízo.
Então, se você olhar de forma superficial e rasa, você vai entender de que Deus parece que chegou ali, vou destruir esse pessoal aqui porque eu preciso de uma terra para dar para os meus filhos. Não, não foi assim que aconteceu. Então, a eliminação dos cananeus, ela não foi assim uma decisão repentina que Deus tomou ali, né? Teve um tempo de graça que Deus estendeu a esse povo também, né? O que você entende sobre isso, tio Henrique, um pouquinho? Eu falo o seguinte: Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça, né? Então, ou seja, como está dizendo a lição aqui que foi comentado, Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Nós entendemos isso plenamente, mas há limites nos quais as pessoas podem passar e que realmente obstrui, podemos dizer assim, o contato direto com Deus. E aí, quem é que está tomando conta desta pessoa? Nós vemos aí o povo cananeu, né? Oferecendo aí sacrifícios e tudo mais, né? Coisas que Deus não se agradava. E por isso, este povo deveria ser destruído. Eles deveriam ser destruídos por um só motivo: a desobediência a Deus, né? A Bíblia ela é bem clara quando ela fala, né, que nós não devemos fazer imagens de escultura, né? Não adorar imagem de escultura, né? Nem em cima no céu e nem embaixo na terra. Isso eles estavam fazendo. O Djalma acabou de dizer quantas divindades esse povo não reverenciava, né? E nós sabemos que nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, só a Ele, né? O próprio Jesus, ele citou lá, né? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás e só a Ele prestará culto, né? Então, esses deuses pagãos, né, que os cananitas reverenciavam, não era de acordo com a vontade de Deus. Até mesmo porque você percebe que o que eles faziam era um absurdo. Nós estamos vendo hoje algumas coisas querendo ser trazidas para o nosso tempo também. Uma delas a questão de o sacrifício infantis aqui, de crianças aqui. De qualquer forma, humano, idoso, ou qualquer um, isso nunca agradou a Deus. É uma moça, é um homem. Nunca foi do agrado da vontade de Deus que houvesse esse tipo de práticas. O único sacrifício que Deus coloca aqui é o do próprio Filho, para que pudesse haver o resgate da humanidade. E ali está implícito o preço do pecado. Então, a morte eterna, ela é quebrada através da morte de Jesus. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, então acontece o quê? A remissão. Deus não permitiu a morte de Isaac, porque Isaac não ia pagar pelo preço do pecado de ninguém, nem pelo dele mesmo. Então não tinha porquê. Ele pede, ele manda que Abraão oferecesse Isaac, mas não foi no altar, era no coração dele, porque ele havia colocado Isaac em primeiro lugar na sua vida. Então essas práticas que eles tinham aqui eram bizarras. Além do que, a perversidade sexual. A perversidade sexual que tomou conta naquele tempo, em vários lugares, em várias situações, era promovida inclusive como formas cultuais, de cultos ali. E isso nunca foi do propósito de Deus. Quando Deus coloca o sexo no princípio, Ele coloca com uma única função, de ser vivida dentro do casamento e a procriação. Então Deus deu com esse objetivo. E tem um momento que é perfeito. Quando? No casamento. Fora do casamento, qualquer coisa fora do casamento, diante de Deus é tido como perversidade. O solteiro é tido como perversidade, não é do agrado de Deus. O casamento, ele envolve os atos sexuais. Agora, aqui o que era feito eram cultos com orgias sexuais que aconteciam no passado. Aqui nós percebemos o quê? Que não é somente porque eles praticavam isso, que eles não tinham condição a alcançar a misericórdia. E a prova disso está com uma prostituta cultual, que nós já citamos em lições anteriores, que é justamente Raabe. Ela era uma prostituta cultual, mas ela alcançou a graça, foi transformada, deixou toda essa perversidade de lado e agora entendeu e adotou os critérios de Deus. E isso mostra mais uma vez que o objetivo de Deus sempre é o quê? Salvar. Nunca é destruir, nunca foi destruir. Aquele povo que estava lá, os cananitas, poderiam alcançar a misericórdia? Poderia, porque Raabe conseguiu. Não só Raabe, os gibeonitas conseguiram alcançar essa, mesmo que foi através de um engodo, né?
mas ainda assim eles alcançaram a graça, não foram destruídos. Inclusive houve o rei Saul lá na frente, que foi castigado, porque ele quebrou parte desse pacto com relação aos gibeonitas. Ou seja, Deus fez honrar, mas eles também tiveram que se encaixar com o padrão de Deus. Tiraram as suas idolatrias, suas imagens e tudo, para se encaixar com o padrão que Deus havia colocado. Exatamente, dentro desse contexto, o juízo divino, ele vem para poder erradicar esse pecado, essa iniquidade e proteger também a santidade da terra e do povo de Israel. Né? Então, por isso que esse juízo divino vem para poder acabar, né, erradicar com esse pecado. Né? E posteriormente ali a nação santa viesse a ocupar essa terra. Né? Claro, depois de esgotado ali as oportunidades de redenção desse povo. Ô Marcos, Sim, analisa aí, que você vai perceber que Deus surge lá atrás, na vida de Abraão, Abrão ainda, né? Sim. Que chama para ele para sair do meio da tua casa, da tua parentela, e o leva para conhecer Canaã. Né? E ele lá fala, ó, o seu povo vai ficar peregrino, vai ser escravo e tudo mais. Depois de 400 anos eles vão estar aqui, entrando aqui em Canaã. Por quê? Porque esse povo tem se corrompido. E ainda não encheu a taça da ira de Deus. Quando encher isso, ou seja, quando todas as oportunidades forem derramadas sobre eles, então os seus filhos estarão aqui para morar. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Exatamente. Era o propósito de Deus que os cananitas fossem destruídos? Nunca foi. Bom, aliás, nunca foi o propósito de Deus que ninguém passasse nem pela morte, né? Nem pela morte. Tá? Mas nós quebramos o acordo com Deus, lá na pessoa de Adão e Eva, tá? Nas pessoas de Adão e Eva, mas continuamos quebrando todos os dias. Isso só vai terminar quando Jesus voltar. E enquanto nós estivermos aqui, não estou dizendo que as guerras são aprovadas por Deus, mas eu estou dizendo que enquanto nós estivermos aqui, nós teremos as guerras aqui e acolá. Hoje estão aclamando aí o mundo aí, porque está tendo um momento de paz entre Israel e o Hamas e tudo, ou pelo menos uma projeção aí, né? Nós sabemos que isso não é duradouro, tanto lá como no restante do mundo. Por que não? Porque a Bíblia fala que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter guerra, rumores de guerra e tudo mais. Por causa do quê? Porque Deus quer assim? Não, por causa do pecado. Mas um dia o pecado não existirá mais. E esse dia está chegando. Que nós estejamos prontos para isso. Amém. Nós podemos fazer até uma referência ao próprio Noé, né? Pregando 120 anos para o povo ali. Né? Ou seja, Deus dando oportunidade. Eu quero dizer para você que está nos assistindo aqui, Deus está dando oportunidade para você. Né? E você não pode deixar escapar a oportunidade. Não importa o que você faça. Né? Deus, Ele quer que o seu coração se abra neste momento e você, de certa forma, analise, né, alguns conceitos e tudo mais, para que Deus possa fazer, né, uma obra, uma morada dentro do seu coração, né, assim como muitas pessoas da Bíblia deixaram que Deus o transformasse, né? Nicodemos, né? E outros mais aí da Bíblia que permitiram, né? Deus então trabalhar em seus corações. Né? Exatamente, Deus está à nossa disposição, a sua graça está à nossa disposição a qualquer momento, né? Avançando aqui na lição de segunda, nós vemos aqui sobre o título de O Juiz Supremo, e nós temos vários versículos bíblicos que vêm trazendo o caráter de Deus para nós. Vem trazendo Deus como um juiz justo, um rei, onde habita a perfeita justiça. E essa santidade de Deus, ele exige o salário do pecado, que é o quê? A morte, né? E ele declara guerra contra o pecado. Então nós entendemos que Deus, ele declara guerra contra esse pecado, independentemente de onde o pecado está. Seja lá no povo da terra estranha, seja dentro do seu povo, o pecado e Deus não podem coexistir no mesmo lugar, não é mesmo? Então, as guerras de Israel, elas são instrumentos de juízo de Deus para a justiça e também para a paz, e nunca para a glória humana, né? Muitas vezes a gente vê ali os povos guerreando, mas era tudo uma forma de trazer justiça e paz, e não que o povo fosse glorificado ali, né, de alma. Então Deus tinha um propósito maior, que era destruir o pecado, tirar o pecado do meio do seu povo e trazer ali justiça e paz também para que o seu povo pudesse habitar ali com tranquilidade. Alguns dizem que a paz deve ser alcançada a todo preço, a todo custo. Mas você vai perceber que na Bíblia não existe isso. Nós temos que ter a paz desde que a paz não atinja ou não fira os princípios de Deus.
E nós vamos ter guerra até o fim, porque infelizmente o inimigo de Deus está a levantar guerra constantemente contra os princípios de Deus. E aí usa de argumentos, narrativas, tá? Para dizer que esse é extremista, o outro. E temos extremistas. E é interessante essa questão do extremista em si, porque normalmente o extremista pega uma ponta da verdade e se baseia na verdade. Só que eles levam ao ponto extremo. Aqui mesmo nós podíamos colocar aqui, olha, Deus queria aniquilar todo mundo. Não, ele desde o princípio vem dizendo o quê? Eu quero salvar. E você vê que mesmo ali com a taça de Deus preenchida, ainda surgem pessoas que foram resgatadas, que aceitaram o sacrifício de Jesus, tá? Que aceitaram a crença do povo de Israel. E você percebe, mas como que esse povo recebeu as informações de Deus? Quando chegaram lá, que os espias na casa de Raabe, o que ela disse? Nós ouvimos aqui falar das maravilhas que o seu Deus fez no Egito, na destruição do Egito. O que envolveu a destruição do Egito? Deus atingiu diretamente os deuses do povo do Egito. Olha, a princípio ele não lançou as pragas contra o povo, lançou as pragas contra os deuses do Egito. Atingiu todos eles, mostrando que não são nada diante de mim. E aí, como consequência, o povo pagou junto, porque continuou junto, agarrado aos seus deuses. Olha, Deus abriu o Mar Vermelho, nós vimos isso. E eles ficaram sabendo de tudo isso, só não tinha WhatsApp, rede social, não tinha isso tudo. Mas você sabe que a fofoca corre quente, né? Então chegou lá, e aí ela dizendo o seguinte, que o povo estava o quê? Apavorados, que as pernas tremiam, que eles não conseguiam se suportar em pé, de medo pelo povo de Israel, ou seja, pelo Deus de Israel. Eles ouviram tudo isso, mas continuaram ainda em suas práticas, adorando os seus outros deuses. Então você vê que, na realidade, Deus deu oportunidades e mais oportunidade. Foi anunciando o Evangelho, aqui está o Deus verdadeiro, eu estou aqui para salvar a todos, tem espaço para todos, mas mesmo assim eles rejeitaram até o último instante. Senhor Henrique? Eu acho interessante que quando Deus, ele, de certa forma, entrega esse povo, para o povo israelita, para Josué, que era ali, podemos dizer, o líder, e dizendo ali que era o Senhor quem estava lutando por eles, ou seja, Josué ele foi com coragem e determinação para que realmente aquele povo cananita ele fosse destruído, e com a destruição desse povo, com certeza aí vem a Canaã, ou seja, depois de tudo, podemos dizer assim, reformado, depois desses sacrifícios de deuses pagãos serem todos destruídos, então Deus aí entra, de certa forma, com providência, para que o mal não mais erradicasse ali na cidade de Canaã. Então é o poder de Deus, logicamente, atuando na vida das pessoas e na vida de toda a humanidade. E aqui você vê, a lição está falando do juiz supremo. É o juiz que vai julgar todas as causas. E ele deixa aqui a referência. Nós estamos aqui usando o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, essa é a base. A Constituição de Deus está aqui. Então, se você quer entender como será esse juízo de Deus, que ele vai fazer o julgamento de todos, conforme diz a palavra de Deus, não vai fazer o julgamento, não fez só o julgamento dos cananitas lá atrás, ele está fazendo o julgamento de todos. Todos receberão a sua consequência, ou boa ou ruim, em algum momento, mas a base dele está aqui. Ele transmite qual é o seu caráter e o que ele espera que nós se aproximemos dele, que nós estejamos próximo dele constantemente. Por quê? Porque através disso ele faz o quê? Vem comigo, eu posso te salvar. Lembrando, eu obedecendo, isso me compra a salvação? Não, mas eu obedecendo, eu mostro de que lado eu quero estar, com quem eu quero ficar. Então Deus fala assim, você quer me obedecer, filho? Então vem aqui comigo, porque eu posso te salvar. Eu já dei a vida por você, já dei o sangue por você, eu vou fazer o julgamento, então pode deixar que eu apago os seus pecados. É isso que Deus está dizendo. Você pega lá em 1 João, lá, capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele está dizendo constantemente, filhos, olha, eu não quero que vocês pequem, que vocês mas se pecar, eu não vou pôr a perna no seu pescoço. Eu quero que você busque o advogado. Agora, o que nós fazemos? Nós justificamos os nossos pecados
em vez de buscar o perdão, em vez de buscar a graça de Deus. Tá? Então nós ficamos justificando e tudo mais, querendo dizer que não tem problema. Na minha visão hoje é diferente. Os tempos mudaram, sim, os tempos mudaram, mas Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Eu achei até interessante aqui, eu até grifei aqui, ó, dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. Em algumas lições nós vimos passada que o caráter de Deus é a sua o quê? Bondade. Né? Então Deus é bondoso e longânimo, paciente, tardio em irar-se, né? Ou seja, Deus esperava, logicamente, que este povo, né, se arrependesse, logicamente, dos pecados, né, e das práticas nas quais eles estavam fazendo, né? E Deus, ele espera por você, que está nos assistindo, né? Ele espera que realmente você entenda, né, o chamado que ele tem para você. Ele fala assim lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. E eu vou fazer morada nesse coração, né? E ele vai cear conosco, ou seja, ele vai passar momentos conosco e momentos agradáveis. Exatamente. Né? Queridos, nós vivemos em um mundo hoje contaminado pelo pecado, um mundo corrupto. Nós vemos aí tráfico de crianças, governos usando recursos que é para o bem do povo e demais atrocidades que não vem nem ao caso comentar. Mas não se engane, nós temos um Deus que ele é justo juiz, não pode ser subornado e nem se inclina à parcialidade. Esse é o Deus que nós servimos, tá? E esse Deus, ele busca, assim como disse o tio Henrique, né? O Yahvé, o guerreiro, ele busca restaurar a origem, a justiça e a paz. Mais cedo ou mais tarde, todo esse mal, esse pecado que conhecemos, ele terá um fim nas mãos do nosso Deus, que é justo juiz. E se você tem alguma luta que você encontra dificuldade, coloque ela nas mãos do nosso Deus, que ele, como um justo juiz, julgará essa causa por você. Não se preocupe quanto a isso, tá bom? Aí você vê lá o que Jesus fala, né? Ai daqueles que tocarem nos meus pequeninos. Ai daqueles. Ele pega a criança lá e puxa a criança e mostra que você tem que cuidar bem. E aí você pega o povo querendo destruir com as crianças, tanto com ideologias como com outras coisas, ou até mesmo com matar a própria criança e tudo mais, indefesa e tudo. Isso em nenhum momento foi aprovado ou será aprovado por Deus. E aqui Deus entrou em defesa destes, como ele vai fazer também no tempo final, onde vai liquidar todos aqueles que escolheram seguir aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Então nós temos que tomar todo cuidado, porque a escolha que nós fazemos, mesmo que muitas vezes não praticamos atos, mas defendemos aqueles que os fazem. Então nós devemos de tomar cuidado com relação a isso, porque mostra de que lado que eu estou. Exatamente. Queridos, avançando aqui que o tempo não para, terça-feira vem falando sobre desapropriação ou aniquilação. Qual que era o principal objetivo de Deus ali? Então nós vemos ali o propósito, né, já avançando aqui, o propósito inicial de Deus com os cananeus era a desapropriação e expulsão do território. Visando o que, queridos? A remoção da sua cultura corrupta, uma cultura que estava contaminada pelo pecado, onde tinha o sacrifício de crianças, ali o Djalma, o tio Henrique colocou bem essa questão. Então isso precisava ser extirpado, né? Se eles quisessem abrir mão dessa corrupção, dessa cultura pecaminosa e adorar ao Deus verdadeiro, Deus os receberia. Mas nós entendemos aqui que não foi o caso, né? E não vem ao caso aqui a questão de Deus, ele não tinha a intenção de uma destruição indiscriminada de vidas. Isso não pertence a Deus. A princípio, o propósito de Deus era o quê? Eliminar toda essa corrupção da terra, né? Tirar ali aqueles costumes, aquela idolatria, aquele paganismo. Isso, vocês também entenderam dessa forma? Eu acho o seguinte, eu acho que o mal ele tem que ser realmente arrancado pela raiz. Extirpado, né? A gente fala até assim, né? Por que crianças, né? Por que recém-nascidos, por que isso, aquilo, né? Toda a nação era má. E eu falo assim, quando Deus vier erradicar o pecado, não ficar ramo e nem raiz, né? Ou seja, mas você não tem dó das crianças? Nós temos sim, claro, né? Mas infelizmente, naquela situação, para que Canaã fosse habitada, né? Ou seja, o mal teria que ser realmente destruído. Né? Porque o que aconteceria? Se a idolatria permanecesse, e aqui a lição vem falando aqui, ó, que não era só para o povo cananita,
era para o povo de Israel também, se eles voltassem também, né, os seus pensamentos, né, e as suas ideologias, que um dia foi, podemos dizer assim, contada pelos seus pais, e eles voltassem a corromper, as coisas também ficariam ruins para eles também. Ficaram, né, em algum né? momento. Ficaram ruins para eles No também. futuro ficaram né? também. Exatamente. Eu até discordo um pouco do articulista aqui com relação a isso, porque se eu olhar a grosso modo, eu concordo aqui que o propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los. Tá? Tanto é que ele vem dando oportunidade desde quando? Desde lá de trás, de quando saíram da Arca de Noé. Então veio dando oportunidade para todos eles, chamou Abraão, mostrou lá, e 400 e tantos anos passou-se, pelo menos 470 anos, 430 anos no Egito, mais 40 no deserto, 470 anos pelo menos, meio milhão, 1000 séculos, quase 500 séculos, quase aqui, 500 anos, né? Quase aqui desse 5 povo, séculos, né? 5 séculos, se mantendo no pecado, se aprofundando no pecado, tá? Ao ponto que mesmo com eles com temores de Deus, eles se agarraram à sua cultura. Exatamente. Tá? Então, agora que neste momento chegou o juízo de Deus. E quando chegou o juízo de Deus, então era o objetivo de Deus sim, aniquilar todo aquele que quisesse permanecer no erro. Tá? Por quê? Porque havia terminado o período de graça. E a mesma coisa, de acordo com a Bíblia, acontece com todos. Nós temos um período de graça que é estendido sobre nós. E esse período de graça, em algum momento, ele vai terminar. E nós sabemos perfeitamente que a Bíblia diz que ele não vai terminar somente para nós, como pessoa individual. A Bíblia mostra, claro, que um momento vai terminar para todos, onde Jesus vai voltar e vai eliminar o mal. E quando fala eliminar o mal, aqueles que viveram na prática e se corromperam com a prática e não quiseram abandonar a prática, serão eliminados juntos. É interessante porque lá em Apocalipse 19, verso 20, se não me engano, lá fala que a besta foi lançada no lago de fogo, onde foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para os homens. Mas aqueles que se tornaram seguidores de Satanás serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. E alguns querem dizer que quando Jesus veio, ele mudou essa linha. Agora é uma outra linha de amor e tal. Jesus ele apresenta algumas parábolas que mostram claramente que a linha sempre foi a mesma. E ele diz lá claramente que aquele que estava lá na festa, na bodas lá, vestido de maneira não de acordo com aquilo que o noivo havia preparado, tá? Ele foi lançado para fora para onde? Onde haveria choro e ranger de dentes. Ou ele seria o quê? Castigado, destruído. Tá? E usa outras referências em outras situações. Então, a palavra de Deus, desde o começo, ela coloca: a graça está sendo estendida sobre todos. Ele fez o convite para a festa, mandou a vestimenta. O indivíduo resolveu ir lá e ser o rebelde e colocar a vestimenta diferente. E Deus disse o quê? Filho, aqui não é seu lugar, vai para o lugar ruim. Se você sai daqui, você vai para onde? Para onde haverá choro e ranger de dentes, onde será destruído. É essa a palavra de Deus desde o começo. Qual a escolha que você faz? Eu prefiro ficar com a graça. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Sim. Nós vemos que a persistência na rebelião é o apego irredutível, né? A cultura corrupta endureceu o coração daquele povo. Sim. Assim como fez com o coração do faraó, que se apegou à sua idolatria e recusou ao Deus de Israel. Isso aconteceu também com os cananeus, não é? Tornando a sua destruição uma consequência de suas próprias escolhas. E foi uma atitude irreversível, não tinha como. Assim como nós falamos no início, Deus ele vai destruir o pecado, independente de onde o pecado estiver. E eu falo uma coisa interessante aqui, que você pode fazer um Deus para você também, muitas vezes, né? Pode ser talvez o Deus dinheiro, pode ser o Deus vestimenta, né? Ornamentação, pode ser um Deus, né? E quando você coloca esses deuses acima do Deus Todo-Poderoso, vem as consequências também. Exatamente. Né? Então aí hoje é quem servais. O próprio Josué disse, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Parece que nós estamos deixando aqui em aberto a pergunta do mesmo jeito, né? Mas não era o objetivo de Deus nem mesmo desapropriar e nem mesmo aniquilar o povo. Por quê? Se o povo tivesse abandonado as suas práticas, teria espaço para todos ali. Se você pegar a história, Deus tirou eles do Egito, que era uma nação muito próspera, uma nação com universidades, com tudo, e levou para uma região onde eles não tinham nada. O que eles tinham era uma terra produtiva. Mas eram culturas
que eu posso dizer assim, bem arcaicas diante do Egito. O Egito era muito mais próspero. Deus destruiu o Egito lá e os conduziu para essa região ali, onde havia espaço para todos. Mas eles deviam de ser destruídos agora ali, e automaticamente desapropriados, por conta do quê? Eles se agarraram à sua cultura, à sua idolatria, ao seu sistema de práticas pervertidas e tudo mais. Tá? Então Deus agora faz o quê? A sua taça terminou. Você faz uma escolha, ou você vem para a vida, ou você vem para a morte. Aí me faz lembrar lá de Deuteronômio, né? Onde fala, hoje coloco diante de vós o quê? A bênção e a maldição. E ele diz assim, escolha a bênção para que vivas. Ele está dizendo isso para mim e para você todos os dias. Ele não está falando isso aí lá para Moisés. Ele deixou isso escrito na palavra para mim e para você. Hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se você ficar debaixo do chuveiro aqui, debaixo do guarda-chuva de Deus, tá? Você vai estar com as bênçãos de Deus. Se você sair dela, você está debaixo das maldições do diabo, não é nem de Deus. Ah, é Deus que amaldiçoa? Não. Quando você sai da proteção divina, quem toma conta de você é o diabo. E se o diabo toma conta, coisa boa ele não tem para você. Por mais que você se torne um soldado dele, ele ainda quer te destruir. Você vê que ser que você tem do outro lado, mesmo você aliado a ele, ele quer te destruir. Deus é diferente. E ele quer te proteger, quer te guardar, quer te dar vida e vida eterna. Essa sua fala, Djalma, nos leva a escolhas. E escolhas remete a livre-arbítrio, que é o tema de quarta-feira. O livre-arbítrio é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é muito discutido no nosso meio hoje, né? No meio religioso. Então, queridos, em relação ao livre-arbítrio, o simples fato de existirmos não permite neutralidade. Nós precisamos escolher um lado na nossa vida. Ou é o lado de Deus, ou é o lado do inimigo. Sim. Ou nós estamos do lado da vida eterna, ou estamos do lado da morte eterna. Cabe a cada um de nós escolhermos. Ah, mas a influência, o lar onde eu nasci, o país em que eu moro, as condições de vida, nada disso é desculpa para nos mantermos neutros. Né? O velho ditado que todo mundo já conhece, estamos em cima do muro, já estamos do lado do inimigo. Não tem como ser diferente disso. Então, que cada um de nós escolhamos estar do lado da vida eterna, que é o nosso Deus, né, tio Henrique? Eu gostaria até de citar um texto aqui, né? Os que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas o quê? Passaram. E eles fizeram novas o quê? Todas as coisas. Então, ou seja, Deus respeita, logicamente, seu livre-arbítrio, mas não esqueça que Deus, ele é o quê? Misericórdia, mas ele também é o quê? Justiça. Né? Então, ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quero? Pode ser livre para fazer o que quer. Né? Agora, cabe você, né, podemos dizer, escolher o bom ou o mal. Né? Ou seja, se você escolher o mal, com certeza as coisas más virão para você. Assim como veio para o povo cananita. Sim. Eles tiveram várias oportunidades para se arrepender, mas infelizmente não quiseram. Né? Então, todo aquele povo foi destruído. Deus, desde o princípio, trabalhou com o livre-arbítrio, com o direito de escolha. O mal nem existia e Deus te deu o direito de escolha. Né? Porque os anjos criados foram criados com o direito de escolher. O mal não existia, surgiu lá no meio dos anjos como um ser que começou a se exaltar, a se orgulhar e tudo mais. E aí passaram a ter direito de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Desceu isso para cá, né? Com Adão e Eva. Sim. O que Deus havia dito para Adão? No dia que comeres, certamente morrerás. Eu vou só mudar aqui o comeres. No dia que desobedeceres, certamente morrerás. Então, Deus deixou claro qual que é a consequência de uma escolha errada. Qual que é? A morte. Tá? Mas o que as crianças tinham a ver? As crianças eram educadas nos mesmos princípios, ensinados nos mesmos princípios. E a tendência é o quê? Se uma geração é má, a outra vai ser muito mais má ainda. Parece meio complicado no português aqui, né? Mas será pior. Será pior a outra geração. Por quê? Porque já vem na genética. E você ainda ensina ainda, aí fica pior ainda. Então Deus aqui faz o quê? Destrói tudo. Você vai pegar aqui Deuteronômio, que está usando a lição de quarta-feira, 20, verso 15 a 18, fala para não deixar nada que tenha fôlego de vida. Por quê? Justamente para eliminar o quê? O pecado em si. Essa cultura em si. E nós temos que tomar cuidado, porque em nossos dias, muitas vezes, porque essa aqui é a cultura do fulano, é a cultura do ciclano. Você vai perceber que Deus vem dizendo para você, deixa a sua cultura, deixa tudo de lado, porque a cultura que eu tenho para te colocar agora é a minha cultura, é a cultura divina.
E a cultura da obediência a Deus. Não existe meio de você negociar aqui e falar, não, Senhor, mas olha, eu vou adorar o Senhor, mas vou trazer alguns hábitos meus aqui, alguns costumes meus aqui. Deus está dizendo, não, filho, eu não tenho negociação com você. Ou são os meus princípios, ou não são. Simples assim. Tá? Então eu vejo a lição trazendo uma linguagem mais humanista, onde não, de repente Deus não queria e tal, mas se viu obrigado e tudo. Não, Deus colocou desde o princípio. Se escolher a bênção, você terá a bênção. Se escolher a maldição, você terá a maldição. Desde o princípio foi assim, continua sendo assim. Alguns querem adotar hoje a religião que prega o amor e tudo mais. Todos nós temos que pregar o amor. Mas nós temos que lembrar que Deus é amor, e o Henrique disse agora há pouco lá no comecinho, né? Deus é amor, mas também Ele é justiça. Tá? Ele deixa bem claro que Ele está aqui pronto para estender sobre todos os lençol do amor, sobre a graça, a salvação e tudo. Mas se você não quiser se cobrir com esse lençol da graça, Ele está deixando claro que você está depositado aonde? No lençol da morte. Você faz a escolha que você quer. Exatamente. A gente vê o exemplo do próprio Israel, que estava sob a proteção de Deus ali, e posteriormente decidiram adorar outros deuses, e aí Deus fez o quê? Deixou eles à própria sorte. Sim. E a nossa sorte é sorte de morte, né? Não tem outra saída. Então, que possamos estar debaixo da proteção do nosso Deus e escolhemos servir a esse Deus maravilhoso que nos ama e nos protege a cada dia. Avançando aqui já para o finalmente, nós vemos na lição de quinta, que vem com o título de O Príncipe da Paz. E embora, né, o foco principal dessa lição da semana seja as guerras do Antigo Testamento, né, ordenadas e conduzidas por Deus, nós precisamos mencionar também a presença de um outro tema que também é de tal significância, né? Vem falando ali nos escritos proféticos do Antigo Testamento, que é sobre um futuro de paz, de esperança, de tranquilidade, que é o futuro messiânico, né, na era messiânica, que vem trazendo o Messias como o príncipe da paz. Nós vemos ali muitas referências, né, no livro de Isaías e também em Oséias, tio Henrique. O que nós podemos tirar um pouquinho dessa lição de quinta-feira sobre o príncipe da paz? A Bíblia cita, né, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai eterno e príncipe da paz, né? Ou seja, aqui, o que nós entendemos aqui? Nós temos aqui já o desfecho de uma história diferente aqui, né? Eliseu, né? Eliseu, mesmo sabendo que o exército estava à espreita, né? O que ele faz? Ele usa aqui de misericórdia para com aquele povo, né? Ele coloca, ele dá a comida, ele alimenta e tudo mais, né? Ou seja, como eu disse, Deus ele é misericórdia, né? E foi aqui, naquele momento, foi usada a misericórdia ali, né? Ou seja, nós estamos aqui também para ser o quê? Misericordiosos também, assim como Deus é misericordioso conosco, né? Ou seja, podemos dizer assim, ainda a taça da iniquidade não se encheu, né? Existe o tempo de graça, como Djalma citou aqui, né? Ou seja, então há oportunidade para todos, né? E eu quero dizer aqui para você que muito breve Jesus voltará para erradicar o mal, né? E acabar com tudo isso de ruim que existe, né? Essas guerras que acontecem, você acompanha as redes sociais e você vê que os países estão em guerra, né? Mas a Bíblia é muito clara quando ela fala, né? Quando você ouvir falar de paz e de paz, haverá então repentina destruição. Exatamente. Né? Aqui quando fala do príncipe da paz, nós vamos perceber que essa paz é eterna. Ela não vai acontecer em nossos dias, não vai acontecer agora. Ela vai acontecer a partir do momento que Jesus voltar. Tá? Ele está nos ensinando a termos paz individual. Eu posso ter paz comigo, tá? Mesmo vivendo no mundo de guerra. Eu posso ter, mas ele está dizendo que aqui nesse mundo nós vamos ter guerra. Já temos a guerra, como eu disse no princípio, entre o bem e o mal. Eu luto contra o pecado. Na realidade, acho que nós como pecadores lutamos contra a graça, né? Ficamos lutando contra aquilo que é bom. Como o apóstolo Paulo diz, né? Eu luto para fazer o bem que eu quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. A nossa natureza é pecaminosa em si, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus, quando Ele voltar, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí nós teremos então a verdadeira paz, porque essa paz vai ser a partir do interior para fora, tá? Então tudo em volta vai ser governado pela paz. E aí vai ser num mundo onde Deus é o nosso comandante, é o nosso governante e tudo, tá? Nós temos que pregar e viver essa paz hoje, mas estamos ainda vivendo num mundo de guerra, onde as pessoas ainda têm o direito aqui de escolher, e continuaremos tendo o direito de escolher entre o certo e o errado, mas a Bíblia diz lá que o mal não vai se levantar uma segunda vez, tá? Graças a Deus,
senão vai se levantar uma segunda vez. Tá? Se nós tivermos oportunidade aqui de convivermos entre um e outro em paz, nós devemos de fazer como a lição usa a história de Eliseu. Tá? Ou seja, ali o outro povo era idólatra, tudo mais, mas o povo de Israel também não estava em boas condições aqui. Tá? Quando eles vêm aqui para atacar, que ele leva e trata eles bem, o que acontece depois no desfecho final? Eles abandonam, não vão mais guerrear contra o povo de Israel. A paz venceu a guerra. Tá? A paz venceu a guerra, mas nem sempre foi assim. Você vai pegar a situação onde lá no período de Davi, reuniram lá um exército monstruoso, lá fala de milhões de pessoas que foram conduzidos, várias nações se juntaram para guerrear contra o povo de Israel. E tinha um objetivo único: destruir o povo de Israel. Essa história de destruir Israel lá, né, desde lá do passado sempre existiu. Tá? Então, eles queriam o quê? Destruir o povo de Israel. O que Deus faz? Ele entra com o povo de Israel e destrói o outro exército, o outro povo, a Síria e outros povos lá na época lá, que foram destruídos juntos. Tá? E foram milhares de pessoas que foram mortas, porque eles queriam destruir o povo de Deus. Deus falou: não, com o meu povo não mexe. Agora aqui o que aconteceu? Eles queriam destruir lá, queriam guerrear, queriam, mas cegou eles, foram lá, comeram, trataram eles bem e tudo, voltaram embora para casa. Não vamos mexer mais com esse povo, não dá. Deixa quieto. Não, deixa quieto. Então o que acontece? Deus estendeu a misericórdia sobre eles para não serem destruídos ali. Esse povo mesmo aqui, mais para frente, acaba sendo depois também perseguido, destruído por causa do quê? Da sua corrupção moral. Tá? Então Deus aqui, ele deixa claro: esse reino da paz vai ser instituído quando ele voltar. Quando ele voltar, esse reino vai prevalecer. Alguns estão colocando aí, aproveitando até o momento agora de paz entre Israel e o Hamas lá, tá? Que nós vamos ter agora 3 anos e meio de paz. Alguns que pegam uma profecia bíblica, quebram ela, tiram do contexto e jogam lá para frente. Cuidado, porque muitos usam do manto religioso para poder te conduzir para a perdição. Tá? Usam da verdade dela, ou seja, dela distorcida, para te conduzir para a perdição. Deus está deixando claro que esse momento de paz só vai acontecer. Esse momento não, a paz eterna só vai acontecer quando ele voltar. Amém. E aí o mal não vai existir mais. Amém. Tio Henrique, considerações finais? Eu falo o seguinte, né? Cito o texto, né? Eu te proponho a vida, a bênção, né? Mas ele diz assim que você deve realmente escolher a vida e viver, né? Nós e a nossa descendência, a nossa família, né? No geral. Amém. Djalma, considerações? Eu vejo aqui na lição de sexta-feira falando assim: Deus é tardio para se irar. Ele vai dando oportunidades, mandando recados, anunciando e dizendo e tudo, tá? Mas ele deixa claro que em algum momento ele vai aplicar a justiça, como nós colocamos o tempo todo aqui, tá? Isso foi com o dilúvio, foi com a destruição de Sodoma e Gomorra, isso foi com a destruição dos cananeus, com o próprio povo de Israel quando foram levados cativos, tá? E um ponto me chama muito a atenção: a Bíblia fala sobre os sinais da volta de Jesus, mas a Bíblia fala lá em Mateus 24, verso 39 e 40, um dos características que estaria como estava no tempo de Noé. Como que estava no tempo de Noé? Assim como estava no tempo de Sodoma, assim como estava com os cananeus. A idolatria tomou conta do povo, tá? E a perversidade sexual veio para rechear. Nós percebemos que ao longo da história a gota de Deus foi justamente o que é perversidade sexual. E se você analisar o contexto que nós vivemos hoje, ela vem tomando conta. A perversidade vem se tornando algo correto. Lembrando, o que é a palavra perversidade? É justamente você pegar aquilo que é errado e colocar como certo e jogar o certo fora. Tá? Então a perversidade vem tomando conta em nossos dias. Tome cuidado, porque muitas vezes, por mais que você não pratique, você defende aqueles que praticam. E isso você está errado da mesma forma. Nós temos que anunciar que Jesus está voltando e que isso é sinal da volta de Jesus. Meu querido, qual a escolha que você vai fazer? Aquilo que o mundo tem para nos oferecer, de acordo com o princípio bíblico, é somente morte e destruição. Mas agora, o final de tudo, quando você pega lá em Apocalipse 20, 21, você vai perceber que Deus tem uma cidade preparada para você. Deus tem um reino preparado para você, onde Ele diz que há novos céus e nova terra preparado para cada um de nós. A escolha para você entrar lá não vai ser feita no portão. A escolha é feita hoje, é agora, neste momento. Quando chegar lá, você já está com a decisão pronta. Você já vai estar para o lado de dentro ou para o lado de fora. E lembre-se, nós vamos ter um momento
onde o povo de dentro vai estar ajoelhado e o povo de fora também ajoelhado diante de Deus. Ambos dirão o quê? Senhor, justos e verdadeiros são os seus juízos. Mas os de fora, que não reconheceram, que não se arrependeram e tudo mais, dirão: Senhor, recaia sobre nós os seus juízos. Ou seja, os ímpios pedirão a destruição, e Deus, num ato de misericórdia, vai estender a destruição sobre todos eles, porque o mal, ele é cancerígeno, ele é destruidor. Então Deus vai destruir de uma vez por todas. Mas Ele te faz um convite, não é para você ficar para o lado de fora. Ele te faz um convite para você ficar para o lado de dentro, porque Ele quer você junto com Ele, para viver com Ele a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém. Querido, a volta de Jesus, ela é iminente e Ele está à porta. Em breve Ele voltará para buscar a cada um de nós. E junto com Ele vem a sua justiça e o seu juízo. Pecado e pecador não existirão mais. E ore a Deus para que você tome a sua decisão, esteja do lado do nosso Senhor todos os dias da sua vida, até que Ele volte para buscar a cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de estarem aqui juntos conosco. E que possamos mais uma vez continuar estudando a lição, né? Essa lição é uma bênção, tem fortalecido a nossa fé. Se você ainda não tem, faça urgente a sua aquisição, a sua assinatura, para que você continue estudando a Bíblia de forma organizada. Deus nos abençoe, até a próxima. Amém.